Seja muito bem-vindo para a segunda lição da Escola Dominical da Classe Adultos de 2023 da CPAD. Essa síntese da lição foi preparada por Marcos de Bem, para tornar o seu estudo dinâmico e proveitoso. Já deixe o seu like para valorizar esse trabalho. Sob o título, O Avivamento no Antigo Testamento, e a Leitura Bíblica, em 2 Crônicas 34, de 29 a 33, essa lição apresenta como texto áureo Êxodo 34:10, que diz: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Na verdade prática da lição, o comentarista nos lembra que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Para entender o propósito da lição, observe o que o comentarista diz na introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem, ou uma mulher de fé, levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse, no Antigo Testamento, fundamentam o ensino desta lição. Com esse esclarecimento em mente, vejamos os destaques da lição. No tópico 1, sob o título, Panorama dos Avivamentos no Antigo Testamento, o comentarista se baseia em 3 acontecimentos. Primeira parte. O avivamento no tempo de Moisés. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe, e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, Êxodo 3:6. Segunda parte. O avivamento no tempo de Samuel. Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. 1 Samuel 7:2-6. Assim, o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. 1 Samuel 7:10-13. Um grande avivamento chegou em Israel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel 7:15. Terceira parte. O avivamento no tempo de Josias. O rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor, 2 Crônicas 34 de 1-7. A situação espiritual era tão decadente, que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. 2 Crônicas 34, 14 e 15. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual, 2 Crônicas 35 de 16-19. Neste tópico foi destacado os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. No tópico 2, sob o título, Confissão de Pecados e Retorno à Palavra de Deus, o comentarista se concentra no livro de Neemias. Primeira parte. O chamado de Neemias. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação, capítulo 1 e 4. Segunda parte. A confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, Neemias 1 e 6. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Terceira parte. O avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Após anos de cativeiro em terra estrangeira, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão. E o povo entendeu. Como resultado, ocorreu um poderoso avivamento sobre o povo, houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali, na praça principal, diante da Porta das Águas, se iniciou um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias 8 de 1-12. Nesse tópico foi apresentado 3 elementos relacionados ao avivamento: o chamado, a confissão de pecados e o ensino. No tópico 3, sob o título, O Avivamento e a Palavra de Deus, o comentarista destaca o aspecto mais relevante em um avivamento: a atenção à Palavra de Deus.
Assim, ele dividiu seu comentário em duas partes. Primeira parte. A palavra de Deus corrige. Faça-se tudo para edificação, conforme 1 Coríntios 14 e 26. Veja que, o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou o mero emocionalismo nem as expressões irreverentes no culto. Aqui, a orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Neste culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno, como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Segunda parte. Cuidado com o formalismo. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo, pelo que é formal, se sobrepõem à necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos, 1 Coríntios 14 e 26. O comentarista conclui seu ensino com as seguintes palavras. Os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Nos vemos na escola dominical. Quer acertar no estudo bíblico? Então, comece se tornando bom em introdução bíblica. Saiba que é cada vez maior o número de pessoas que lidam com textos das Escrituras, mas confessam não saber nada sobre a história de formação da Bíblia. Se esse é o seu caso, obtenha já o nosso guia com um super desconto. WhatsApp e link para a compra na descrição do vídeo.